Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 12. O manto de amor. O amor tudo suporta, portanto sempre protege. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 6 a 7. Escondemo-nos, ele procura. Trazemos pecado, ele traz sacrifício. Experimentamos a folha da figueira, ele traz o manto de justiça. E somos deixados para entoar o cântico do profeta. Ele me vestiu com as vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça, o qual o noivo adorna a cabeça, como um sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. Isaías 61, versículo 10. Na década de 1930, Joey Wise era jovem, solteiro e residente no Hospital Cook, em Fort Worth, Texas. Os pacientes chamavam-no Doutor com a Rosa. Ele fazia-os sorrir espetando uma flor dos buquês ao lado das camas, na lapela do jaleco. Contudo, Mad precisava de mais do que isso para sorrir. Um acidente de carro praticamente decepara a perna dela na altura do joelho. Ela era jovem, bonita, estava com muito medo. Quando Joey entrou no quarto dela, no pronto-socorro, fez algo que nunca fez antes. Joey pegou seu jaleco enfeitado com uma rosa e pôs gentilmente sobre a jovem. Quando ela foi transportada de maca para a sala de operações, o jaleco foi removido, mas ela pediu para guardar a flor. Quando ela acordou, depois da cirurgia, a flor ainda estava em sua mão. Se lhe disser que Mad nunca esqueceu Joey, você não se espantaria. Se lhe disser como ela lhe agradeceu, você bem poderia se surpreender. Mas antes de terminarmos a história do jaleco de Joey, posso perguntar o que você acha do seu manto? Você tem um manto de amor? Você conhece alguém que precise de um? Quando você cobra alguém com interesse, cumpre o que Paulo tinha em mente quando escreveu a frase: o amor tudo suporta, portanto sempre protege. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Paulo empregou uma palavra rica aqui. O sentido de sua raiz é cobrir ou guardar. Seus primos do lado substantivo da família são telhado e abrigo. Quando Paulo disse, o amor tudo suporta, portanto sempre protege, talvez estivesse pensando na sombra de uma árvore ou no refúgio de uma casa. Ele podia até mesmo estar pensando em um manto. Um estudioso acha que ele estava pensando em um manto. O Theological Dictionary of New Testament, Dicionário Teológico do Novo Testamento, é conhecido por seu estudo da palavra, não por sua poesia. Mas o estudioso soa poético quando explica o sentido de proteger, conforme usado em 1 Coríntios 13, versículo 7. A palavra transmite, diz ele, a ideia de cobrir com um manto de amor. Lembra-se de ter recebido um? Você estava nervoso com o teste, mas o professor ficou até mais tarde para ajudá-lo. Você estava longe de casa e com medo, mas sua mãe telefonou para confortá-lo. Você era inocente e foi acusado, por isso seu amigo ficou para defendê-lo. Coberto com encorajamento, coberto com cuidado de um coração terno, coberto com proteção, coberto com um manto de amor. Todavia, seu mais excelente manto de amor vem de Deus. Nunca pensou em seu Criador como um confeccionador? Adão e Eva pensavam nele assim. Toda loja de roupa do mundo deve sua existência a Adão e Eva. As tábuas de passar roupa, guarda-roupas, cabides, todos remontam ao jardim do Éden.
Antes de Adão e Eva pecar, eles não precisavam de roupa. Depois de pecar, eles não conseguiam se vestir com a presteza necessária. Esconderam-se nas moitas e começaram a fazer roupas de folha de figueira. Eles ansiavam por proteção. Bem, eles a tinham. Eles conheciam as consequências do erro que cometeram. Deus advertiu-os: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem nela toquem. Do contrário, vocês morrerão. Gênesis 3:3. Claro que a única árvore que foram proibidos de tocar era a que eles não puderam resistir, e o fruto da árvore tornou-se a maçaneta, que, uma vez girada, permitiu que muitas consequências entrassem. Uma delas foi a vergonha. Adão e Eva não sentiam vergonha. Depois, eles não sentiam nada além de vergonha. Por isso se esconderam, por isso se cobriram, mas a cobertura de folha de figueira ainda era insuficiente. O que é um bosque de árvores para os olhos de Deus? Que proteção a folha de figueira pode fornecer? Adão e Eva, como Mede, encontravam-se vulneráveis sobre uma maca, feridos não por um carro, mas pelo seu próprio pecado. Mas o que Deus faria? Ele anunciara seu julgamento? Sua lei não fora desobedecida? A justiça não exigia a morte deles? Ele não é justo? Somos rápidos em dar um contragolpe. Deus não é amor? E Adão e Eva não eram seus filhos? Sua misericórdia poderia superar a justiça? Existe alguma maneira da justiça coexistir com a bondade? De acordo com Gênesis 3:21, a existência é possível. Esse versículo é chamado o primeiro sermão do Evangelho. Sermão feito não por pregadores, mas por Deus mesmo. Não com palavras, mas com símbolos e atos. Quer ver como Deus responde os nossos pecados? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essa é a única sentença que sugere 3 cenas poderosas. Cena 1. Deus mata um animal. Pela primeira vez na história da Terra, o chão é manchado de sangue. Sangue inocente. O animal não cometeu pecado. A criatura não merecia morrer. Adão e Eva mereciam. O casal merecia morrer, mas viveu. O animal merecia viver, mas morreu. Na cena 1 é derramado sangue inocente. Cena 2. É feita uma roupa. Agora, o Criador das estrelas vira um alfaiate. E na cena 3, Deus veste-os. O Senhor vestiu Adão e sua mulher. Oh, o que não daria por um vislumbre daquele momento. Adão e Eva em seu caminho de saída do jardim. Foi-lhes dito para sair do jardim, mas agora Deus diz que parem. Essas folhas de figueira, diz ele balançando a cabeça, jamais servirão. E ele produz uma roupa. Mas ele não joga a roupa nos pés deles e diz para que vistam. Ele mesmo os veste-os. Fique quieto, Adão, vamos ver se serve. Como a mãe vestiria o bebê? Como o pai fecharia a jaqueta do filho na pré-escola? Como o médico poria o jaleco sobre a menina assustada? Deus os cobre. Ele os protege. O amor sempre protege. Ele não faz o mesmo por nós? Comemos nossa porção do fruto proibido. Dizemos o que não devíamos dizer, vamos aonde não devíamos ir. Pegamos frutos de árvores em que não deveríamos tocar. E quando fazemos isso, a porta se abre e a vergonha entra. E escondemo-nos. Costuramos folhas de figueira, desculpas frágeis, justificações diáfanas. Cobrimos-nos com boas obras, mas uma rajada do vento da verdade e estamos nus de novo. Totalmente nus em nosso fracasso. Então o que Deus faz? Exatamente o que fez para nossos pais no jardim. Ele derrama sangue inocente.
Ele oferece a vida de seu filho. E na cena do sacrifício, o pai pega um manto, não a pele de um animal, mas o manto de justiça. E será que ele joga o manto na nossa direção e diz para que o modelemos? Não, ele mesmo nos veste. Ele nos veste com ele mesmo. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3, versículo 26 e 27. O paramentar é obra dele, não nossa. Você notou a passividade de Adão e Eva? Eles não fizeram nada, absolutamente nada. Eles não fizeram o sacrifício, eles não pensaram no sacrifício. Eles nem mesmo se vestiram. Eles foram passivos no processo. Nós também somos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se vanglorie, porque somos criação de Deus. Efésios 2, versículo 8 a 10. Escondemo-nos, ele procura, trazemos pecado, ele traz sacrifício. Experimentamos a folha de figueira, ele traz o manto de justiça. Somos deixados para entoar o cântico do profeta. Ele me vestiu com as vestes da salvação, pôs em mim o manto da justiça, qual noivo ele adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. Isaías 61, versículo 10. Deus nos veste, ele nos protege com um manto de amor. Você olha a sua vida em retrospectiva e consegue ver as circunstâncias da proteção de Deus? Também consigo. No penúltimo ano da faculdade, fiquei fascinado por um movimento cristão que ficava a milhares de quilômetros de distância do campus. Alguns amigos meus decidiram passar o verão no movimento de maior igreja a ser discipulados. Quando tentei fazer a mesma coisa, todas as portas se fecharam. Surgiu um problema após o outro com finanças, logística e viagem. Surgiu uma segunda oportunidade, passar o verão no Brasil. Nesse caso, todas as portas em que bati se abriram. 2 décadas e meia depois, vi como Deus me protegeu. O movimento tornara-se um culto perigoso e opressivo. O tempo no Brasil apresentou-me a graça, livre e jubilosa. Deus protegeu-me? Deus nos protege? Será que Ele faz por nós o que a mulher... Será que Ele faz por nós o que fez pela mulher adúltera? Ele protegeu-a de ser apedrejada. E seus discípulos? Ele protegeu-os da tempestade. E o endemoniado? Ele protegeu-o do inferno mesmo. Jesus protegeu Pedro, até mesmo dos coletores de impostos, providenciando o pagamento do imposto. E você, ele protegeu-o de um relacionamento ruim? Protegeu-o do emprego errado? Como as aves dão proteção aos filhos com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Isaías 31, versículo 5. Ele os fortalecerá e os guardará. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A seus anjos ele dará ordem para que o protejam. Salmo 91, 11. Deus o protege com um manto de amor. Você não amaria fazer o mesmo por ele? E se lhe fosse dado o privilégio concedido a Maria? E se Deus mesmo fosse posto em seus braços como um bebê nu? Você não faria o que ela fez? Envolveu-o em panos. Lucas capítulo 2, versículo 7. O menino Jesus, ainda úmido do ventre, estava frio, com calafrio. Por isso sua mãe fez o que qualquer mãe faria. Ela fez o que o amor faz, cobriu. 3 décadas depois, outro que amava Cristo fez a mesma coisa. Dessa vez, o corpo de Jesus não estava frio por causa da temperatura, estava frio por causa da morte. José de Arimateia abaixou o corpo da cruz.
Da mesma maneira como Maria limpou a criança que saía do ventre, José preparou o Salvador para o sepulcro. Ele lavou o cuspe da face, esfregou o sangue da barba. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho. Mateus capítulo 27, versículo 59. Maria vestiu o bebê. José limpou o corpo. Você não acalentaria a oportunidade de fazer o mesmo? Você tem a oportunidade de fazer isso. Essas oportunidades atravessam seu caminho todos os dias. Jesus disse: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Quando te vimos necessitado de roupa e te vestimos, digo-lhes a verdade, que se vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Mateus capítulo 25, versículo 36. Você conhece alguém que, como Mede, esteja ferido, com medo? Você conhece alguém que, como Adão e Eva, é culpado e está envergonhado? Você conhece alguém que precise de um manto de amor? Você já teve um adolescente com problema? Você ouve a porta da garagem abrir depois do horário de recolher. Você pula da cama, vai para a cozinha. Lá você encontra no balcão. Ele está com hálito de cerveja. O rubor do álcool está nas bochechas dele. Isso é sério. Ele esteve bebendo. Ele estava dirigindo. Você tem um problema e uma pergunta. O que você dará a seu filho? Você fará um sermão? Ele merece. Será que deixará 3 meses sem carro? Talvez isso seja sábio. Você lhe dará uma sentença perpétua sem livramento condicional? Isso é compreensível, considerando a sua preocupação. Mas não se esqueça de dar um manto de amor a seu filho. Em algum momento, ele precisará sentir seus braços em torno dos ombros. Ele precisa ser coberto por seu amor, aconchegado, enrolado em seu amor. O amor sempre protege. Não conhece ninguém que precise de um manto de amor? Nunca ouviu alguma fofoca a respeito de alguém que conhece? Nunca viu um chacal humano jantar um amigo caído? Bem, ouvi dizer que ela... Oh, mas você não sabia que ela... Preciso contar para você que um amigo me contou sobre ele. Então, de repente é sua vez. Todos estão puxando o seu amigo de lado. O que você tem a dizer? Eis que o amor fala. O amor não fala nada. O amor permanece em silêncio. O amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. O amor não expõe. O amor não fofoca. Se o amor disser alguma coisa, são palavras de defesa, palavras de bondade, palavras de proteção. Não conhece ninguém que precisa de um manto de amor? Poucos anos atrás, ofereci para uma das minhas filhas. O furacão da adolescência andava fazendo incursões regulares em nossa casa, trazendo com ele mais do que a nossa porção de dúvidas, de espinhos e de pressão dos amigos da mesma idade. Não podia proteger as meninas do vento, mas podia dar-lhes uma âncora, a qual se prendei em meio à tempestade. No Dia dos Namorados, de 1997, escrevi o seguinte texto e mandei moldurar para cada filha. Tenho um presente especial para você. Meu presente é o aconchego à noite. Tardes luminosas e risos de alegria nas tardes de sábado. Mas como dou esse presente? Há uma loja que vende risadas? Um catálogo que oferece beijos? Não. Esse tesouro não pode ser comprado, mas pode ser dado. Eis que dou para você. Seu presente do Dia dos Namorados é uma promessa. A promessa de que sempre amarei sua mãe.
com a ajuda de Deus, jamais a deixarei. Você nunca chegará em casa para descobrir que parti. Você jamais levantará e descobrirá que fugi. Você sempre terá os dois pais juntos. Amarei sua mãe, honrarei sua mãe, acarinharei sua mãe. Essa é minha promessa. Esse é o meu presente. Com amor, papai. Conhece alguém que possa usar alguma proteção? Claro que você conhece. Então dê essa proteção. Pague a conta do gás de um casal idoso que tenha dificuldade financeira. Prometa a seus filhos que, com a ajuda de Deus, eles jamais conhecerão um dia de fome, nem uma noite sem teto. Diga a seu marido que você faria tudo de novo e o convide para uma nova lua de mel. Certifique-se de que seus amigos divorciados sejam convidados para suas festas. E quando viu uma alma ferida, tiritando e tremendo em uma maca, ofereça-lhe um jaleco e dê-lhe uma rosa. Foi isso que o Dr. Wise fez. E ele não parou por aí. Quando Madge se recuperou, ele a visitou. Fez muitas visitas. E ele soube que ela estava noiva. E ele pendurou o aviso de proibido visitas na porta do quarto dela para que o noivo não pudesse entrar. Madge não objetou. O diário dela registra: espero que o Dr. Bonitão venha me visitar hoje. Ele foi, aquele dia e muitos outros, sempre levando uma rosa por dia, até ela receber a alta do hospital. E Madge nunca esqueceu. A resposta dela, ela deu-lhe uma rosa em retorno. No dia seguinte deu outra, e depois no dia seguinte outra. Quando eles começaram a namorar, ainda havia as rosas diárias. Quando eles se casaram, ela não parou de dar rosas. Madge convenceu o colonial Golf Curse, em frente à sua casa, a plantar rosas no jardim para que ela pudesse dar ao médico seu presente diário. Por quase 40 anos, todos os dias uma rosa. O filho mais moço deles, Harold, diz que não consegue se lembrar de ter havido alguma vez em que não houvesse um copo em cima da geladeira contendo rosas para seu pai. O manto do amor, uma rosa de gratidão. Você recebeu o primeiro manto de amor? Então arrume tempo para dar o segundo. E esse foi o capítulo 12 do livro Um Amor que Vale a Pena.